Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui o meu Blender. Então na aula passada nós ficamos assim, né, com parte do portão pronta, né? Deixa eu só ativar aqui o meu display. Então, antes de começarmos, nós vamos precisar fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui esta face e esta face. Vamos entrar aqui no modo de seleção de aresta e vamos descer um pouco aqui, ó. Para poder ajustar aqui as arestas aqui. Só um pouquinho mais aqui. E essa daqui aqui. Bom, agora vamos selecionar essas duas faces. Vamos extrudá-las. Já vou adicionar aqui os cortes. Eu vou passar direto que ele está em posição diferente. Vou adicionar aqui e extrudar mais uma vez aqui. Até aqui. Agora vou adicionar dois cortes aqui para fazer a marcação aqui de baixo. E dois cortes aqui em cima também. Mas só que aqui eles estão em posição diferente. Ó. Vendo que essa parte de cima aqui já é um pouquinho mais grosso, né? Então, posicionar aqui. Agora, vou selecionar aqui essas duas faces aqui e vou extrudar até aqui embaixo, né? Agora eu vou entrar aqui no modo de seleção de aresta novamente e vou fechar essas faces aqui. Fechando. Essa face. Essa face. Opa. Então, essa aula vai ser bem curtinha, né? Nós vamos terminar de fechar aqui. Agora, vou entrar aqui no modo de seleção de faces. E vou extrudá-las até em cima. Extrudar até aqui. Agora aqui, vamos adicionar um corte aqui. Um corte aqui, outro corte aqui. Um corte aqui. E outro corte aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, parece que o corte não foi. Porque está muito grande aqui, ó. Então, corte. Vou posicionar aqui. Eu vou descer para poder ajustar aqui o corte, ó. Para que não ficou fora. Ó, agora sim. A gente ajusta. Vou fazer o seguinte, eu vou
selecionar esse corte aqui, jogar ele aqui para cima para poder fazer uma área de corte aqui pequena aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar mais fácil do que eu trazer ele lá de cima. Então agora aqui é só fechar as faces. Fechar aqui. Fechar aqui. Só fechar. E fechar essa face aqui. Então, com essa face aqui, a gente basicamente terminamos aqui. Vamos precisar só de um detalhe aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos adicionar um corte aqui. Fazer aqui, mais ou menos aqui. Adicionar um outro corte. Vou adicionar um outro corte aqui. Posicionar mais ou menos aqui. Entrar aqui no modo de seleção de face. Vou selecionar essa face fina aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos extrudá-la até aqui. Extrudar até aqui mais ou menos. Extrudar até aqui. E extrudar mais uma vez até aqui. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar um corte aqui. Um corte aqui. Aqui. E aqui para a gente fechar esse detalhe aqui. Vamos fechar aqui todas as faces. Se você tiver com alguma dificuldade, você pode dar um zoom aqui. Agora a gente só precisa fechar aqui em cima aqui. Então vamos adicionar um corte aqui e outro corte aqui. Vamos fechar aqui também essa ponta aqui, ó. Então tome cuidado aqui ficou uma parte estreita, tá vendo? Então pra você não pegar nenhum vértice errado, tá vendo? Isso aqui nós podemos diminuir, adicionando um corte aqui. Deixa eu ver aqui como é que... Não vai ficar legal ali não. Selecionar essa face aqui. Opa! Essa face aqui. Deixa eu adicionar aqui o corte aqui.
e mais um corte aqui. Agora eu volto para seleção de face. Opa, peguei a face errada aqui. Já se não peguei nada errado. E vou extrudar aqui um pouco. Aqui a gente precisa fazer aqui mais uns detalhezinhos aqui. Vou adicionar aqui 2 cortes mais aqui. Até aqui mais ou menos. Um corte aqui. Outro corte aqui. Adicionar um corte aqui. Vou adicionar aqui outro corte também. Aqui eu vou adicionar logo os 4 cortes, né? Que vai ser 2 aqui na beirada. Vai ser 2 aqui. E esses do meio a gente vai posicionar aqui. Certo? Então, vou selecionar aqui esse vértice. Reparem que conforme o trabalho vai complicando, algumas partes também vão se complicando, né? Então tome cuidado para não pegar nada errado. Tá vendo? Se não pegar nenhum vértice errado, senão a gente vai ter problema depois, né? Então, vendo? Vá com calma aí no seu trabalho, né? Cuidado para não pegar nada errado. Esse do meio aqui, pessoal, ele vai ser um quadrado, vai ser uma coisa fina, não vai ter essa ponta toda aqui grandona não, larga do jeito que vai ficar ali não. Então eu vou fazer o seguinte, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu adicionar um corte aqui também. Adicionar um corte aqui. Vou adicionar um corte aqui no meio. Deixa eu dar um Ctrl Z e vou adicionar 2 cortes aqui no meio. Mesma coisa aqui embaixo. Aí foi porque ele não adicionou o corte embaixo, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl R, 2. 0 para ficar no meio. Pode adicionar um corte ali. 0 para ficar no meio. Então agora nós vamos ligar esses do meio aqui. Para ficar uma ponta aqui mais fina, né? Não ficar aquele retângulo ali muito grande, né? Tá vendo?
gente poderia adicionar ali um cilindro, mas eu acho que não vai ficar bacana não. Eu vou deixar ele assim por enquanto, tá? Para esse primeiro modelo eu vou deixar assim. Ó, reparem que nesse... Opa! Selecionar essa face aqui. Vou extrudar para cá. Ficou até mais ou menos. Ficou até mais ou menos, pessoal. Eu vou fazer um teste aqui para ver. Vamos fazer o seguinte. Para fechar essa ponta aqui do meio, a gente vai precisar fechar a parte de cima, né? Então eu vou deixar ali por enquanto assim, tá? Vou deixar por enquanto assim. Então, aqui na maçaneta, o que a gente pode fazer aqui na maçaneta? Vou salvar para a gente não perder, né? Essa maçaneta aqui, o que nós vamos fazer aqui com essa maçaneta? Nós vamos precisar adicionar um cilindro aqui de qualquer jeito. Vou rotacionar aqui. Vou rotacionar aqui manualmente. Vamos escalonar. Agora aqui, nós vamos posicioná-la aqui dentro. Por enquanto vai ser aqui dentro mesmo. Entrar aqui no modo de seleção de aresta. De vértice, né? E vou extrudar aqui. Vamos precisar fazer aqui. Opa, sem querer eu... Né? Isso aí, por enquanto vai ficar meio estranho assim mesmo. Certo? Então vamos rotacionando aqui. Pequenas extrusões para que não tenhamos muitos problemas, né? Tá vendo? Então nós vamos, ó, posicionando e rotacionando aqui de forma a criar aqui a nossa curva da maçaneta, né? Tá vendo? Reparem que não foi nem tão difícil, né? Eu achei que a gente... Opa! Já pensado uma outra coisa aqui, pessoal, mas a gente vai acabar prolongando muito essa aula aqui, né? Então eu vou fazer desse jeito aqui mesmo, né? Tá vendo? Até aqui mais ou menos. Então,
Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vou selecionar todo aqui o cilindro, pressionando L, deixar o ponteiro perto do cilindro e posicionar. Vou trazer aqui para fora, um pouquinho aqui para fora. E agora, vou fazer o seguinte, vou selecionar só esse vértice da ponta. Deixa eu ativar aqui o limite de seleção. Vou adicionar uma extrusão aqui. RZ90. Ele vai ser o encaixe da maçaneta. Isso aí. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, né? Selecionar esses vértices. Cuidado para não pegar nada errado. Vou rotacionar um pouquinho. Trazer ele aqui para dentro. Vou extrudar ele um pouco. RZ90. E agora eu vou trazer ele aqui para dentro e vou posicionar no local da maçaneta. Tá vendo? Agora eu vou pressionar esse objeto, L no centro do objeto, Shift D em Y, agora eu vou rotacionar ele em X 90 graus, rotacionar em X 90 graus, certo? Que ele vai ser o encaixe do outro lado. Vendo? Então, eu achei que teríamos muita complicação aqui nesses vértices aqui, mas até que não foi tão complicado não. Posicionar um pouco. Aqui embaixo já está beleza. Só esse lado aqui que está um pouquinho fora. Ele está um pouquinho fora aqui. A posição lá dentro não tem problema não. Certo? Você pode até aqui ajustar. Deixa eu só fechar aqui o limite de seleção. Escalonar um pouco. Levar para dentro para fazer uma curva melhor. Tá vendo? S, leva um pouquinho para dentro. Fica até uma curva melhor. Agora que vou adicionar o smooth,
que é para a malha ficar mais lisa. Tá vendo? Vou entrar no modo de edição, vou selecionar todo o objeto, vou pressionar W, Remove Doubles, para ver se não ficou nada duplicado, e vou dar um Ctrl N, que é para recalcular as normais. Tá vendo? Que é para todas as faces ficarem certinhas aqui. Tá vendo? Então, assim fizemos a maçaneta do nosso objeto, né? Ela parece que está com um aspecto estranho, pessoal. Mas é por conta do material que já vem pré-definido no cubo, né? Que nós usamos o cubo inicial. Tá vendo? Então, nosso objeto ficou assim. Deixa eu fazer um render aqui só para ver. Daí, agora nós vamos adicionar lá no projeto do nosso game, né? Então, eu vou salvar e volto com o jogo já aberto, certo? Então, pessoal, com o cenário do game já aberto, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos linkar aqui o nosso objeto, né? Vamos usar aqui a opção Append, certo? Para poder linkar o nosso objeto, né? Então eu vou aqui, ó, vou colocar aqui, ó, portão e objeto, né? Então repara que ele só tem o cubo, câmera e a lâmpada, né? Então, ele está com o nome de cubo. Eu não renomeei ele ainda, né? Então deixa eu selecionar, selecionar aqui o portão. Vou botar o nome para ele de portão. Deixa eu só ativar aqui meu display, né? Como eu abri o game, ele não veio com o meu display aberto, certo? Então agora eu vou escalonar o portão. Reparem que ele está pegando o ponto de referência aqui, porque quando eu criei o objeto, né, e eu movimentei ele, ele deixa esse ponto aqui a referência para fazer a escalonagem, né? Então deixa eu posicionar ele aqui, mais ou menos no meio, tá vendo? Esse é o ponto pivô, né, por assim dizer. É o ponto pivô. Então deixa eu escalonar ele no modo de objeto mesmo. Eu vou posicionar o portão aqui. Aqui no meu jogo, né? Então o que acontece? Essa parte aqui, como ela tá maior, né? Porque o portão ele segue para baixo, né? Eu não fiz a parte de baixo aqui do portão. Então eu vou deixá-lo com esse aspecto. Poderíamos até girar aqui o objeto, mas não, vou deixar assim. Então vou posicionar o portão mais ou menos aqui no centro. Reparem que ele não encaixou aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um S em X. Opa, só um pouquinho à toa aqui, ó. Tá vendo?
vai ficar muito encostado. Vou fazer o seguinte. Vou descer ele mais aqui. Entrar no modo de edição e vou simplesmente escalonar aqui os pegadores do portão, né? Mesma coisa aqui desse lado. E vou puxar ele para dentro da coluna, né? Deixa eu ver como é que tá ficando. Deixa eu fazer um render aqui só para ver. Então reparem que ó, já dá pra gente ver o portão bem. Tá vendo? E adicionamos mais um elemento aqui no nosso cenário. Então basta você copiar aqui o portão para as outras extremidades onde vão colocar mais. Eu vou deixar esse frontal aqui por enquanto, porque eu tenho planos para fazer outras coisas aqui desses dois lados aqui e no fundo, tá? Então, deixa eu entrar aqui no modo de game para ver como é que tá ficando. Tá vendo? Então a gente já tem a base do cenário já pronta, né? Com as luminárias, tá vendo? Esse material tá branco aqui, pessoal, por conta do material que vem padrão no cubo, tá? Por isso que tá diferente desses outros aqui. Em breve eu vou trocar o material de tudo, né? Então eu vou deixá-lo assim por enquanto, né? Porque a gente só tá na fase de modelagem do cenário, né? A gente ainda vai fazer isso aí, tá? Então eu vou repare o cenário como é que tá ficando, ó. Vendo? Já tá bem bacana, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá? Vou dar encerrada essa aula e vejo vocês na próxima aula com a continuação da nossa série de criação de cenários, né? Um forte abraço e vejo vocês na próxima aula. Fui!